Boa noite. Quero cumprimentar cada um dos ouvintes, dizer que por conta dessa situação da pandemia, nós estamos adotando todas as medidas necessárias e como estamos aqui cumprindo o isolamento, estamos com uma estrutura extremamente enxuta, eu vou ficar sem a máscara, até para facilitar aqui o nosso diálogo. E dizer também que hoje nós estamos transmitindo diretamente do Teatro Enio Carvalho, que é uma extensão da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que fica aqui na rua Mateus Leme. Muito bem. Então, para iniciar o tema de hoje, o autoconhecimento representa a mudança, eu gostaria de relembrar uma frase do Dr. Leocádio José Correia, que é um espírito que compõe mensagens na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, onde há uns 6 ou 7 anos atrás, em uma de suas preleções na casa, ele fez uma comparação dizendo o seguinte, que aqui na Terra existem 3 tipos de pessoas. A primeira delas, como ele se referiu, são os construtores, que é fácil de nós alcançarmos e de imaginarmos, porque são pessoas que estão sempre postas a construir. De uma forma geral, são pessoas boas, pessoas equilibradas, pessoas que alcançaram um fazer social. Então, são pessoas que já conseguiram estender um pouco o olhar e colocar em primeiro lugar a humanidade, colocar em primeiro lugar todo o campo social, todas as pessoas. Então, se nós olharmos, por exemplo, para a história da humanidade, nós encontraremos vários exemplos que foram nomes de pessoas construtoras que ficaram conhecidos e que até hoje nós conhecemos esses nomes. Então eu vou citar aqui alguns só para nós entendermos melhor. Então vou começar pelo maior deles, pelo maior construtor que já passou pela Terra, Jesus Cristo, que deixou um legado de amor, de fraternidade, de coragem, de paz, e deixou uma mensagem que até hoje nós estamos tentando entender e conscientizar esta mensagem. Então vejam que homem extraordinário, que trabalho, que coragem, que poder de renúncia. Imagine se Jesus Cristo fosse um sujeito fraco, que não fosse determinado, que não fosse um sujeito corajoso, não teria feito nada do que ele fez. Podemos pegar aqui mais próximos a nós, aqui em Minas Gerais, Chico Xavier, um sujeito extremamente humilde, simples, porém com uma capacidade de fazer e de ajudar pessoas e de compor mensagens extraordinário, principalmente para o Espiritismo. Muito do que o Espiritismo é hoje, principalmente no Brasil, nós devemos a este grande homem. Podemos olhar para a área da medicina, imaginem quantos construtores para inventar vacina, cura para doenças, antibiótico, tratamentos de saúde, enfim. Hoje, com a pandemia, veja a importância desses construtores para o momento atual que nós estamos vivendo. Imagine se esses construtores que neste momento estão debruçados sobre experimentos, pesquisa, livros, fossem pessoas fracas, pessoas pouco determinadas. Podemos olhar também para o campo da ciência. Temos nomes extraordinários de pessoas construtoras. Veja um exemplo extraordinário que foi o Dr. Einstein, que até hoje nós nos beneficiamos muito por tudo aquilo que ele nos trouxe. Imagine se ele não fosse um homem determinado, que tivesse prontidão para estudar, para compor ali todas aquelas fórmulas, aquele estudo que ele fez, se ele não tivesse um poder de renúncia. Vejam Madame Curie, polonesa, que estuda em Paris, desenvolve um trabalho extraordinário em torno da radioatividade. Ela, por ser mulher e também por ser uma pessoa muito culta, muito estudiosa, uma grande cientista, ela sofreu uma série de ataques. Ela sofreu rejeição, sofreu calúnias, sofreu uma série de complicações nesse sentido, que tinha tudo para baixar a cabeça e não fazer o que ela fez. Mas, como ela é uma construtora, é uma mulher extremamente determinada, forte, corajosa, ela não se deixou atingir por todos aqueles ataques que ela vinha sofrendo.
e deixou uma obra extraordinária, né, que lhe rendeu, inclusive, dois prêmios Nobel, né, o primeiro em física e um em química. Então vejam como é importante, né, nós termos esse sentido de determinação, né, e não deixarmos nos abalar pelos ataques que nós recebemos, né, por aquilo que nós estamos fazendo. Enfim, nós podemos olhar também no campo da política, né, vamos ver ali Abraham Lincoln nos Estados Unidos, né, e a abolição da escravatura. Vamos ver na Índia Gandhi, né, desenvolvendo um grande trabalho de forma pacífica, conseguindo alcançar a independência da Índia, né, se deixando de ser uma colônia do Reino Unido, da Inglaterra. Enfim, para onde nós olharmos, nós encontraremos grandes nomes de pessoas que fizeram algo extraordinário para a humanidade. Mas até eu não quero me apegar a estes nomes conhecidos, a essas pessoas que venceram. Eu quero também focar nas pessoas que estão próximas a nós, que estão hoje no nosso cotidiano e que também são pessoas extraordinárias, né? Pessoas que desenvolvem um grande trabalho. Se nós olharmos para todos os projetos sociais, né, ou para boa parte deles, nós veremos que estão passando uma grande dificuldade, né, para você conseguir manter o trabalho, né, ajudar ali o público que você ajuda, fazer aquilo que você se propôs a fazer. Porém, são pessoas, né, que estão encabeçando esses trabalhos que têm uma grande prontidão, né, que têm uma grande coragem para fazer. Nós mesmos, né, temos uma série de frentes de trabalho, onde em cada uma delas nós encontraremos pelo menos uma pessoa que nós podemos dizer que é uma pessoa construtora, né? Pois bem, então nós não devemos imaginar que para ser construtor é algo que está longe de nós. Não, muito pelo contrário. Isso está mais perto do que nós imaginamos, né? Basta nós fazermos, colocarmos em prática, né? Estendermos a camisa e trabalharmos. Tem um nome que eu até gostaria de citar hoje, porque é um nome que eu acredito que seja pouco conhecido pelos senhores que estão ouvindo, que é o nome do Mohamed Yunus. Quem tem um pouco de contato, né, estuda um pouco negócios sociais, estuda um pouco o terceiro setor, né, que são entidades sem fins lucrativos, com certeza já ouviu falar deste nome. E ele representa bem, né, o que é ser um construtor. Vejam, Mohamed Yunus, nascido em Bangladesh, que é um país que faz fronteira com a Índia, né, fica ao leste da Índia, e é um país que, se nós analisarmos a sua dimensão, o seu tamanho territorial, ele é menor que o estado do Paraná. Porém, ele tem uma população de, hoje, 160 milhões de habitantes. Então imagine, né, você pegar quase toda a população brasileira e colocar dentro do estado do Paraná, por exemplo. Imagine a pobreza, né, e sem uma estrutura, evidentemente, né? Então imagine a pobreza, imagine a fome, imagine a falta de oportunidades, imagine o saneamento básico, falta de água potável, falta de energia elétrica. Tudo isto era o cenário. Se nós pegarmos aqui a década de 70, que é onde o Mohamed Yunus desenvolve um grande trabalho, a pobreza era muito grande. E este homem, economista, né, um grande professor emérito, né, de economia, ele relata em uma de suas palestras que ele, fazendo aula para um público extremamente seleto de homens, né, por ser muito próximo à Índia, ainda tem essa composição de castas, né, e etc. Então ele fazendo uma palestra, uma aula para um público extremamente seleto e olhando para a janela, né, olhando para fora, depois dos muros da universidade, aquele amontoado de pessoas, de mulheres, de crianças, vivendo uma situação extremamente precária. Ele ficou extremamente incomodado com isso. Ele pensou, isso não é justo, né? Não é justo eu estar aqui falando para um público seleto e observando essa cena. O que ele fez? Ele foi até o vilarejo, né, até aquelas pessoas, tentar entender por que elas estavam nessa situação. E conversando com elas, ele percebeu que elas estavam dependentes do sistema financeiro. Elas estavam nas mãos de agiotas e nas mãos de grandes bancos.
né? Porque você imagine, você sem estrutura nenhuma, né, vivendo uma qualidade de vida péssima, com filhos, né, com cônjuges, com pessoas ao seu redor, tendo que alimentá-los, né? Então como que você vai trabalhar, como que você vai crescer na vida, como que você vai conseguir fazer algo diferente? E essas pessoas tomavam dinheiro emprestado nos bancos, e os bancos cobravam uma taxa absurda de juros. Então elas nunca tinham dinheiro para nada, né? Elas viviam e trabalhavam para os bancos e para os agiotas. O que o Yunus fez? Ele fez uma experiência, emprestou dinheiro para algumas dessas famílias. Veja, ele não fez caridade, ele não deu o dinheiro. Ele emprestou o dinheiro desde que elas devolvessem a um juros muito mais baixo, né? Um juros muito pequeno. E com o tempo ele percebeu que a qualidade de vida dessas pessoas foi melhorando, porque começou a sobrar um pouco mais de dinheiro no fim do mês, né? Então você começa a dar uma alimentação um pouco melhor para os seus filhos, você começa a se alimentar melhor, você começa a cuidar um pouco mais da casa, da higiene, enfim, a qualidade de vida ela vai melhorando. Então como que eu vou fazer para expandir isso, né, para aumentar este meu impacto? Ele foi até os grandes bancos e falou, veja, nós precisamos resolver este problema social. Não é possível que a gente permita que isso continue acontecendo. Nós temos que criar uma linha de microcrédito, né, que não existia até então, né, emprestar pequenas quantias a um juros muito baixo, né, que não era o intuito de ganhar dinheiro, de lucrar em cima dessa operação. O intuito era resolver um problema social, né. Nada feito, né, ele não conseguiu nenhum avanço nesta área, deve provavelmente ter sofrido até alguns ataques por estar encabeçando esta mudança, por estar tentando mudar isso nessa situação. E o que ele fez então? Baixou a cabeça, desistiu? Não, porque ele é um construtor, ele é um sujeito corajoso, né? Ele criou o seu próprio banco, que existe até hoje, né? Ficou chamado como o Grameen Bank, que é o Banco do Vilarejo, onde o objetivo, né, não era enriquecer, ganhar muito dinheiro. O objetivo era resolver esses problemas sociais, né? Dar mais dignidade a essas pessoas. Daí a gente imagina assim, puxa, ele já fez essa grande ação, ele parou por aí. Não, ele seguiu fazendo. Hoje ele tem mais de 50 empresas na área dos negócios sociais, né, que não visa o lucro, mas visa resolver um problema social, em todas as áreas. Então, por conta deste trabalho que eu acabei de citar, né, que ele fez, criar o microcrédito e tirar milhares e milhares de pessoas de uma situação de pobreza extrema, ele ganhou o Nobel da Paz em 2006. Né? E ele seguiu fazendo. Ele fez parcerias, né, por exemplo, com uma empresa para levar água potável àquelas pessoas. Ele percebeu que tinha um grande problema porque não tinha energia elétrica, né? Me parece que apenas uma pequena porcentagem da população tinha acesso à energia elétrica. Então, quando escurecia, né, você praticamente ficava muito limitado. Você não tinha como ler, como estudar, como cuidar do filho, né, como se cuidar. Eles utilizavam lampião com queima de querosene. Então, os problemas respiratórios eram muito comuns naquele momento. Então, como resolver isso? Ele buscou uma empresa grande de energia, né, uma multinacional, desenvolveu junto com eles um kit de energia solar que fosse barato e que resolvesse aquele problema das pessoas. No primeiro momento ele teve uma série de dificuldades, né, até uma série de rejeição por parte das pessoas, mas com o tempo as pessoas foram percebendo que era muito mais vantajoso investir neste kit a continuar gastando com o lampião a querosene, né, que traz uns desdobramentos muito negativos para a saúde, né, e limita muito, né, o sentido da luminosidade, etc. Hoje é a empresa que mais vendeu kits de energia no mundo. Né? Vejam a importância do que este homem fez, dos desdobramentos que nós estamos sentindo até hoje. Né? Aí ele desenvolveu linha de produtos de higiene a um preço mais barato. Enfim, ele fez uma série de projetos, né, para resolver esses vários problemas sociais que ele estava observando. Então vejam, como é importante, né, o sentido do fazer, o sentido de nós termos coragem, de nós termos determinação, de nós termos um grande poder de renúncia,
Porque a todo momento nós estamos recebendo uma série de chamamentos, positivos e negativos. Né? Vejo, por exemplo, o chamamento hoje em torno das drogas, em torno da bebida alcoólica, em torno do poder, em torno do dinheiro, em torno do sexo. Enfim, são vários chamamentos que rapidamente, né, de forma muito fácil, nos faz desviar. Então nós temos que ter um poder, de uma prontidão, né, e um poder de renúncia muito fortes, né, muito aguçados. Muito bem. Da mesma forma que o Dr. Leocádio trouxe, né, esse tipo de pessoa, os construtores, ele trouxe o oposto. Que são os marreteiros, né, como ele mesmo chamou. Os marreteiros, como o próprio nome já diz, são pessoas que estão sempre com uma marreta na mão, postas a destruir. São pessoas desequilibradas, pessoas negativas, pessoas que reclamam de tudo e de todos, pessoas insatisfeitas, né? Nunca nada está bom, tudo está ruim, tudo está difícil, nada pode, né? São pessoas extremamente negativas. Se de um lado nós temos aqueles que estão tentando minimizar a dor social, deste lado nós temos aqueles que estão aumentando a dor social, que estão criticando, né, que estão destruindo. Não só ajudam, não só fazem algo para melhorar o seu entorno, ou para melhorar a si mesmos, como destroem aqueles e tentam dificultar a vida daqueles que estão fazendo, daqueles que estão construindo. Né? Infelizmente, nós temos uma série de exemplos ao longo da história, né? E também temos uma série de exemplos hoje, pessoas próximas a nós, né, dentro do nosso cotidiano, que também tem esse perfil. Né? Tenho certeza que os senhores, se detêm um pouco, né, as identificarão. Pois bem, e nós temos o terceiro tipo, né, a terceira pessoa, que eu acredito ser a grande maioria da população, que são os realistas. Que são pessoas que são pessoas boas, né, são pessoas de uma forma geral equilibradas, pessoas que trabalham, né, pessoas que até têm uma preocupação, né, no sentido de ajudar, só que elas se limitam muito a si e aos seus familiares, né, as pessoas mais próximas. Elas não fazem um olhar mais apurado e mais aguçado para o campo social. Né, elas se limitam a si e aos seus próximos. São pessoas que ainda não alcançaram, né, uma visão mais profunda de que eu faço parte da humanidade, né, de que eu faço parte desses 7,6 bilhões de encarnados, né, de pessoas vivendo neste momento na Terra. Eu falei dos chamamentos, né? Então as pessoas realistas, elas são pessoas que vivem os protocolos da cultura. Né? Então, eu nasci, me desenvolvi, estudei, me formei, comecei a trabalhar, vou encontrar alguém, vou ter filhos, né? Os filhos vão crescer, eu vou daqui a pouco me aposento e vou deixar a Terra com 80, com 90 anos. Então você vive uma vida protocolar, que é aquilo que a cultura diz que é o correto e que é aquilo que nós temos que fazer. Então vejam, eu estou trazendo esses exemplos, né? Estou trazendo essa comparação que o Dr. Leocádio fez, para tentar sensibilizá-los, né? Para que nós todos pensemos um pouco, onde será que eu estou? Né? Onde será que eu me enquadro? Se eu sou um marreteiro, eu tenho que ter a coragem para assumir, né? A coragem para, em primeiro lugar, alcançar isto e dizer, puxa, eu estou nesta fase, infelizmente. Mas como eu vou fazer para sair dela? Como eu vou fazer para melhorar, para ajudar pessoas? Né? Se eu sou um sujeito realista, protocolar, né, que vivo os protocolos da cultura, como eu posso fazer para fazer algo a mais? Para aumentar o meu impacto aqui na Terra? Né? E, evidentemente, faço votos para que a grande maioria, ou boa parte das pessoas que estejam me ouvindo neste momento, sejam construtores. E tenho certeza que são. Né? Estamos rodeados aí de pessoas boas na sociedade brasileira, no Lar Escola, em todos os núcleos filiados, que sei que estão nos acompanhando agora, nas frentes de trabalho, campos de assistência social, a creche de Paranaguá,
né, daí que fica na Ilha dos Valadares, né, o pessoal de Campo Largo, enfim, e de todos os projetos sociais que nós às vezes nem conhecemos, mas que estão por aí fazendo um grande trabalho e precisando de ajuda. Né? O mais importante é que nós temos condições de ajudar. Ajudar com voluntariado, né? Ajudar com algo que eles estejam precisando, ajudar com um pensamento positivo. Né? Que as pessoas envolvidas em tal projeto continuem com prontidão para fazer, né? Não se deixem levar pelas dificuldades, que sejam pessoas que continuem corajosas, enfim. Né? O pensamento positivo já é o primeiro passo importante para nós começarmos a ajudar essas pessoas. Muito bem. Agora, vou trazer um elemento, né, que é uma palavra extremamente utilizada dentro da casa espírita, que vai nos ajudar a fazer esse alcance de me encontrar, né, onde eu estou, que é o autoconhecimento, né, o tema até principal dessa minha palestra. Quando a gente pensa em autoconhecimento, eu percebo que as pessoas às vezes acham que é algo muito difícil de fazer, é algo muito complexo, é algo que dificilmente eu vou conseguir alcançar. Quero dizer que não. Quero dizer que os senhores estão errados. Que o autoconhecimento é uma ferramenta extraordinária que nós temos e que é muito fácil de exercitá-la. O primeiro passo, eu diria que é aprender a fazer silêncio. Né? É você aprender a se desconectar um pouco de todos esses ruídos, né, de todas essas distrações que nós temos no nosso dia a dia, que hoje é muito conturbado, que hoje a informação é muito rápida, é ultra rápida, né, então nós estamos sempre distraídos com celular, com música, com televisão, com pessoas falando, com os barulhos. Então, a partir do momento que eu começo a me desconectar de todos esses ruídos, né, porque sabe, no meu quarto, no meu escritório, em algum local que eu consiga me isolar um pouco e conversar comigo mesmo. Né, um momento que eu respiro, que eu relaxo, né, que eu faço um pouco ali fico ali tranquilo, respirando, e daqui a pouco eu começo a me questionar, eu começo a me indagar. Quem eu sou? Né, quem eu sou? Comece a avaliar, por exemplo, no meu exemplo, minha vida aqui, meus 30 anos encarnados, né, nessa oportunidade. O que eu fiz ao longo desses 30 anos, ao longo da minha vida? Os momentos difíceis que eu enfrentei, as pessoas que eu conheci, aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu consegui alcançar com essa minha trajetória de vida. Né? Então, quem eu sou com base nisso? Né? Quais são os valores que, pelas experiências que eu já tive, eu tenho certeza que eu já alcancei? E quais são as experiências, quais são os valores que eu ainda estou um pouco capenga, né? Que eu ainda não consegui realmente assentar no meu ser? Comecem a imaginar algumas situações que os senhores passaram para verificar aquilo que os senhores têm prontidão para fazer. Puxa, então eu já me vi numa situação onde uma pessoa passou mal e eu tive a prontidão para atendê-la rapidamente. Não tive problema nenhum com aquilo. Então, quem sabe, você tem uma prontidão para trabalhar na área da saúde, por exemplo. Se eu tenho facilidade para falar em público, facilidade com números, facilidade, se eu sou um sujeito descontraído, né? Quem sabe um sujeito descontraído, que gosta de aparecer e de falar, seja excelente, possa ser um grande ator, né? Possa ser um grande professor, enfim, quais são as minhas habilidades? O que eu gosto de fazer? O que eu tenho facilidade para fazer? O que eu não gosto de fazer? O que eu não me sinto bem fazendo? Né? O que eu percebo que eu não tenho prontidão nenhuma para fazer? Isso é um processo de autoconhecimento. Né? São questões simples, mas que nos ajudam a entender quem eu sou. Né? E nós vamos avançando mais nisso. Né? Então, por exemplo, com o que eu gostaria de fazer, né? Com o que eu gostaria de trabalhar, o que eu gosto de comer, o que me faz bem no sentido de alimento, o que me faz mal. Né? Isso tudo são perguntas simples, mas que nos ajudam muito nesse processo de autoconhecimento. Por que é importante eu me autoconhecer? Eu saber quem eu sou? Porque só assim eu vou conseguir alcançar os meus objetivos de vida. Criar os meus objetivos de vida. Caso contrário, eu seria um sujeito extremamente desobjetivado para a vida. Né? E é muito ruim nós conhecermos pessoas que não têm objetivo nenhum. Né? Então, quando eu faço silêncio, eu me autoconheço, eu sei quem eu sou, eu começo a criar esses objetivos. Então, eu vou trazer um exemplo aqui.
por exemplo, ter saúde. Vou pegar um objetivo amplo, que atinge, acho que, a todas as pessoas. É um objetivo comum, né, a todos. Então, eu quero ter saúde. Né? É um objetivo. Feito isso, eu consigo avançar para uma segunda casa, para o segundo estágio, que é o estágio da autoadministração. Como eu sei o que eu quero fazer, né, eu tenho meus objetivos, a autoadministração ela vem para facilitar a sua trajetória até os objetivos. Ela vem para minimizar os erros e maximizar os acertos. Isso quer dizer que eu tenho certeza que eu vou alcançar? Não, porque nós não vivemos no mundo de certeza. Nós vivemos no mundo de incerteza e de indeterminação. Mas quanto mais eu me programar, eu me organizar e eu me auto-administrar, com mais facilidade eu vou alcançar esses meus objetivos. Feito isso, né, eu consigo avançar mais um estágio. Primeiro que eu passo a ser um sujeito extremamente preparado, porque eu me conheço, eu sei quais são meus objetivos, eu sei como fazer para alcançá-los, então eu passo a ser um sujeito que tem muita segurança para fazer. Eu passo a ser um sujeito, né, que, como os construtores que eu citei, não se deixam balançar pelos desafios da vida, pelos chamamentos da vida, pelos ataques que sofrem, porque eu tenho autocontrole. Né? Eu passo a ser um sujeito que sei me controlar. Então eu sei cuidar da minha casa, eu sei cuidar do meu quarto, sei cuidar da minha família, eu sei cuidar da minha saúde, sei cuidar do meu espírito, do sentido do conhecimento, do aprendizado, do estudo, do intelecto. Eu sei cuidar das pessoas próximas que estão próximas a mim. E eu começo a aumentar a minha visão de mundo. É como, à medida que eu fosse, né, me autocontrolando mais, eu fosse ampliando a minha visão, fosse retirando alguns véus que limitam, né, a minha visão, e eu começo a estender o olhar e conhecer um mundo novo. Um mundo extremamente bonito, harmônico, complexo, que não quer dizer difícil, inteligente, belo, enfim. Eu começo a ver a beleza no velho, a beleza na criança, a beleza no meu organismo, a beleza, né, nas outras pessoas. Eu começo a ver a beleza nas árvores, nas flores, nos insetos, em toda a natureza. Eu começo a entender toda a complexidade que me envolve, porque eu percebo que eu faço parte dessa natureza. Enfim, eu começo a dar um salto naquilo que eu sou. Né? À medida que eu vou dando esse salto, né, que eu vou ampliando a minha visão, eu começo a aumentar a identidade que eu faço comigo mesmo. É muito importante pensar em identidade. Identidade eu só tenho comigo mesmo. Eu não tenho identidade, né, com a minha esposa, com o cônjuge, com o filho, com ninguém. Eu só faço identidade comigo mesmo. Né? À medida que eu aumento a minha identidade, eu começo a avançar para dois pontos extremamente importantes, dois alcances que eu faço, né, que são extremamente importantes. Eu alcanço, né, diante de toda esta complexidade que me envolve, né, eu alcanço esse meu pertencimento à natureza, portanto, eu alcanço o pertencimento a Deus. Eu começo a entender que eu faço parte de toda esta inteligência extraordinária, né, que nós chamamos de Deus. E eu começo a alcançar um Deus presente em mim, um Deus que está comigo. Nós chamamos de Deus imanente, né, um Deus que está comigo. Portanto, vejam que extraordinário quando nós conseguimos fazer este alcance. Se eu já sou um sujeito mais preparado para a vida, por conta de todo esse processo que eu fiz, né, um sujeito controlado, um sujeito que já fez uma amplitude de visão, de mundo, né, eu começo a me fortalecer ainda mais, porque Deus está comigo. Deus está com cada um dos senhores. Deus está presente com cada um de nós. Né? Então basta eu olhar um pouco para mim mesmo, conversar comigo, que eu estarei conversando com Deus. Estarei dialogando com Deus. Né? E vou fazendo o segundo alcance, que é extremamente importante, que é alcançar o meu pertencimento à humanidade. Alcançar que eu não estou sozinho no mundo. Eu não estou isolado. Eu sou um ser político.
Portanto, tudo que eu faço tem desdobramentos. Tudo que eu faço vai alcançar todas as pessoas. Então, eu estou influenciando diretamente o mundo e o mundo está me influenciando. É um processo de retroalimentação permanente, né? Eu alimentando esta composição extraordinária, esta rede, esta mentalidade, este campo social, este psicossocial, e todos estes campos me alimentando também. Então, vejam como nós dependemos uns dos outros. Não fazemos nada sozinho. Então, vejam a importância que eu tenho de construir, de fazer o bem, de ter equilíbrio, de saber lidar com as pessoas, de ser um sujeito educado, porque nós só educamos através do exemplo. Vejam a importância que eu tenho no sentido de cuidar da minha saúde. Vejam, por exemplo, uma pessoa desequilibrada, que não sabe se cuidar, logo adoece, daqui a pouco aumenta, vai precisar fazer uso do nosso sistema de saúde, vai encarecer, vai fazer uso dos nossos impostos. Então vejam os desdobramentos que o fato de você não se autoconhecer, de você não saber quem você é, de você não ter equilíbrio, causa para todos nós. Né? Tudo que nós fazemos atinge um número grande de pessoas. Não existe isolamento na Terra. Não adianta eu me isolar, me trancar num quarto escuro, num porão, e dizer, puxa, estou isolado do mundo. Isso não tem como acontecer, porque eu não paro de pensar. Né? Eu, que sou um espírito encarnado, ser inteligente, não paro de pensar. Né? Estou a todo momento sentindo algo e pensando algo. Muito bem. Né? Então, vejam, e é interessante a gente pensar, né, antes de nós avançarmos para um outro estágio, que tudo isso que eu falei, silêncio, autoconhecimento, objetivos, autoadministração, autocontrole, né, fazer identidade consigo mesmo, ampliar a visão, alcançar o pertencimento a Deus, pertencimento à humanidade, não é um processo fechado, estático, estágios que eu vou alcançando e quando eu chego aqui eu paro de fazer. Não, pelo contrário, é um processo permanente que nós estamos fazendo, permanente. Então eu estou a todo momento voltando a fazer silêncio, me indagando, quem sabe mudando um pouco os meus objetivos, aprimorando ainda mais, buscando novas formas de alcançá-lo, criando novas metas, né, que são num sentido mais de curto prazo. Enfim, é como se fosse uma espiral que eu constantemente estou fazendo. É como se eu estivesse lendo um livro, né, que no caso sou eu, pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, e cada vez que eu leio, eu enxergo algo diferente. Eu alcanço algo diferente e eu consigo criar, né, os próximos capítulos que eu ainda não escrevi de forma mais assertiva, de forma que vai impactar mais toda a composição social. Né? Muito bem, então vou avançar mais um pouquinho, né, e eu quero trazer um exemplo que eu acho muito interessante, né, eu não gostaria de não compartilhá-lo com os senhores, que foi um amigo de infância que me procurou recentemente, né, um pouco antes da pandemia. Hoje, através das redes sociais, essa comunicação fica mais fácil. Ele me mandou uma mensagem, né, através das redes sociais, dizendo assim, Roger, você ainda é espírita? Né, com toda certeza ele viu nas minhas postagens ali, né, que eu sou espírita, pois eu estou sempre falando sobre isso. E ele me questionou, né, é um amigo que faz muito tempo que eu não tenho contato, nós estudamos na época de colégio juntos, e ele queria conversar comigo. Né, nós podemos conversar? Eu disse, claro. Descobri que ele trabalha próximo à minha casa, e logo nós fomos almoçar juntos. Né? E papo vai, papo vem, né, foi uma conversa muito boa, né, muito tempo que a gente não se via. Até que a conversa chegou no objetivo do encontro. Né? Eu não sabia o que era, eu sabia que era relacionado ao espiritismo, eu não sabia o que era, eu não sabia aquilo que me aguardava. Né? E ele me fez o seguinte relato. Ele disse assim, tudo que eu planejei para a minha vida, eu alcancei. Todos os meus objetivos, eu já conquistei. Né? Então, eu queria ter um bom emprego, onde eu tivesse um bom salário e consegui. Né? Hoje ele trabalha numa multinacional. Viaja 2 vezes ao ano, né? Por conta do trabalho dele, também ele já aproveita para aumentar um pouco a estadia, né? Nos países que ele visita. Comprei meu carro, marca tal.
comprei um apartamento muito bom, tal, etc, do jeito que mobilei do jeito que eu queria, etc. Estou me envolvendo com uma garota, né, eu vou aliviar um pouco o termo, com um corpo muito bonito e filha de um médico muito conceituado na cidade, que tem muito dinheiro. E me falou, ele me relatando os objetivos de vida que ele tinha, né? Mas vejam que interessante, ele alcançou todos os objetivos hoje. E ele disse o seguinte: porém, depois de alcançar todos esses meus objetivos, eu não sou feliz. Eu percebo que falta algo em mim. Eu sinto que tem um vazio. Né? Eu não sou feliz com tudo isso. Depois que eu alcancei, eu percebi isso. Então, será que não é algo espiritual? Ele me questionou. Eu falei, veja fulano, né? Não quero citar o nome dele aqui, que pode ser que ele esteja assistindo, que hoje ele está virando espírita, né? Falei, veja fulano, se você parar para pensar, tudo aquilo que você acabou de me dizer está assentado sobre uma ótica materialista. Você em momento algum me falou da sua família, da sua mãe, das suas irmãs, que eu até tenho curiosidade para saber como elas estão. Você não me falou aquilo que você estudou, eu não sei qual é a sua formação, né? O que você está fazendo, se você tem vontade de fazer uma pós-graduação, de aprimorar ainda mais o seu conhecimento nessa área, fazer algum curso. Você não me falou se está satisfeito com o seu apartamento, com o seu carro, se você se sente bem com ele. Não quero saber a marca, se é luxuoso, se não é, se é bem mobiliado. Você está feliz, você sente-se bem, né, com estes objetos? Você me falou que está se envolvendo com uma menina. É uma pessoa boa? É uma pessoa simpática? É uma mulher equilibrada? É uma pessoa alegre? Você me falou do pai dela? Essa informação é irrelevante se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem poder, se não tem poder. Eu quero saber se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa batalhadora, se é uma pessoa que te trata bem, né? Então perceba como nós temos que mudar, como é importante, né, o autoconhecimento, para a gente alcançar que tudo que nós estamos planejando, a nossa forma de ver o mundo, este véu, né, esta película pela qual eu enxergo as pessoas, o fazer, o trabalho, é uma ótica materialista. Então eu só estou preocupado com o dinheiro, com o patrimônio, né? A própria mulher acabou virando um objeto. Para o materialista, a mulher é simplesmente um objeto, né? Eu só estou preocupado em enriquecer ainda mais. E os outros objetivos? É importante nós pensarmos um pouco nisso, né? Porque nós vivemos num mundo capitalista, numa composição material, nós temos que pensar nisso, né? Em trabalhar, em ter um pouquinho de dinheiro, ter uma segurança para o futuro, ter, quem sabe, um patrimônio para ter uma segurança maior. Nós temos que pensar nisso tudo, né? Não estou negando isso. Mas nós temos que... O principal não pode ser isso. O principal tem que ser uma ótica de valorizar a pessoa humana, de valorizar a si mesmo, né? De procurar enriquecer, mas de forma a impactar o campo social, trazer benefício para a humanidade. Não só enriquecer por enriquecer, ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, né? É muito importante pensar nisso, mas antes, colocando em primeiro lugar o impacto social que você vai causar com essa sua ação, né? Então vejam como é importante o autoconhecimento, né? A conversa seguiu ainda mais, né? Ele me questionou uma série de coisas, mas é que eu vou trazer vou trazer já para os senhores, né, aproveitar que a gente está falando sobre isso, né? Aí ele me perguntou o seguinte, e vai vir de encontro com o que eu venho trabalhando. Eu falei, né, toda essa espiral que nós vamos fazendo até alcançar o pertencimento a Deus, o pertencimento à humanidade e retornar nessa espiral. Quando nós fazemos isso, né, eu estou lá avaliando o meu, fiz um paralelo com a leitura do livro, então eu estou lá fazendo minha quarta, minha quinta leitura do livro, eu vou fazendo um alcance extremamente importante, um alcance extraordinário, né? Eu vou alcançar o sentido do espírito. Eu vou alcançar que eu sou um espírito, né? Porque eu vou começar a alcançar, né, como estou ampliando a minha visão, eu vou ver que as pessoas são todas diferentes. Eu vou ver que cada uma tem um objetivo de vida, gosta de uma coisa, tem habilidades diferentes, cada pessoa tem um perfil,
umas são mais sentimentais, outras menos, umas mais técnicas, enfim, né, nós vamos perceber que cada um é um. E eu utilizo sempre um exemplo meu pessoal, né, que eu tenho um irmão gêmeo e que até os 15 anos nós tivemos tudo igual. Estudamos nas mesmas salas de aula, tivemos os mesmos professores, os mesmos amigos, enfrentamos os mesmos desafios, porém somos pessoas completamente diferentes, né? Então uma pessoa inteligente que observa isso, ela vai começar a se questionar, tá, mas como que pode esses dois serem tão diferentes se o meio que eles frequentaram, que eles se educaram, né, que eles se aprimoraram, foi igual? É evidente que tem algo além disso. Eu começo a alcançar o sentido do espírito. Eu começo a questionar também, tá, então eu vou morrer, tudo vai se apagar, tudo vai acabar. Mas não tem sentido. Que sentido teria então eu me esforçar, eu trabalhar, eu ajudar pessoas, eu fazer o bem, eu aprimorar meu conhecimento, estudar, fazer cursos e etc. Se isso tudo vai se perder, né? Não tem sentido nenhum. Então eu começo com esses questionamentos a alcançar em primeiro lugar o sentido, né, eu avanço, eu rompo com o sentido material, materialista, né, eu avanço para um sentido espiritualista, né, eu começo a alcançar um sentido de uma continuidade, o sentido de existir algo a mais, além da matéria, né, e daí cada religião vai explicar de uma forma, né, mas todas trabalham um sentido espiritualista, né, de uma continuidade. E fazendo mais um pouco de revisão, né, eu vou alcançar o sentido do espírito. Eu vou alcançar que eu sou um ser imortal. E que eu sou um ser, eu sou um indivíduo, né? Eu já alcancei o sentido da identidade, então eu tenho uma individualidade e eu tenho uma imortalidade, né? Eu vivo na eternidade. Então isso vai mudar completamente quem eu sou. Quando eu fizer esse alcance e realmente conscientizá-lo no meu ser, eu passo a ser um sujeito completamente diferente. Eu passo a ser um sujeito construtor. Querendo ou não, eu passo a ser um sujeito construtor. Né? Eu passo a ter, vejam, os meus objetivos e até os meus valores, eles serão sempre num sentido maior, né? Num sentido do bem. Porque se eu acredito que tudo se resume à matéria e que eu morro realmente, porque para o materialista nós morremos, então eu quero aproveitar ao máximo essa minha trajetória aqui. Né? Então o que eu vou fazer? Eu facilmente vou me perder para esses prazeres da vida, para o vício, né? Vou ser um sujeito desobjetivado, porque eu não vou ter objetivos de vida perenes. Os meus objetivos vão ser como esses do meu amigo no primeiro momento, né? Que é ganhar dinheiro, é amealhar patrimônio, se envolver com mulheres, etc. Né? Então vejam como nós mudamos completamente à medida que nós vamos fazendo este exercício, né? Que eu acabei de relatar para os senhores. Pois bem, quero aproveitar e trazer aqui duas palavras que o espírito Antônio Green, né, que é um outro espírito que compõe mensagens na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, onde ele tem trabalhado muito o sentido de autorreferência e o sentido de objeto-referência. Então vejam que interessante. Quando eu sou objeto-referência, eu busco os meus valores, né, aquilo que eu quero fazer, os meus objetivos, numa sustentação externa. Eu busco em algo fora. Né? Então vejam, por exemplo, esse meu amigo. Hoje ele provavelmente está mudando, né, mas ele naquele momento era objeto-referência. Né? A referência que ele buscava para si, para seus objetivos, para a sua forma de ver o mundo, era a referência materialista. Era a referência do poder, do dinheiro. Né? São referências externas, que não me dão sustentação. Né? Eu não é uma sustentabilidade perene, né? Algo que realmente vai me segurar, vai me sustentar. Agora, quando eu alcanço, né, isso tudo que eu falei, eu alcanço a autorreferência. Eu começo a buscar as referências, né, do que eu sou, do que eu quero fazer, daquilo que vai pautar as minhas escolhas, no interno, dentro de mim, dentro do meu ser. E eu não vou me limitar apenas nesses meus 30 anos, nesses meus 40 anos, né, nessa minha trajetória agora de vida. Porque eu sou um espírito, eu tenho uma trajetória de vida extraordinária, de milhares
e de milhares de anos. Sabe-se lá quantas reencarnações eu já não tive, né? Quantas culturas eu já vivi, quantos desafios diferenciados, quantas pessoas convivi, quantas línguas já falei, enfim, quantos chamamentos, né? Quanto eu já não me construí. Porque para nós chegarmos nisso que nós somos hoje, com certeza foi uma grande trajetória, né? Uns fizeram um aproveitamento melhor, outros não, mas nós todos fizemos uma trajetória de vida extraordinária, né? E quando nós fazemos a autorreferência, nós estamos buscando a referência no que eu sou, em tudo que eu alcancei na minha trajetória de vida como espírito que sou, né? Então imagine, por exemplo, um sujeito objeto referência dentro do espiritismo. Ele vai trabalhar uma linguagem, como ele vai buscar referenciais fora, ele não vai colocar dentro de um sentido crítico, inteligente, as respostas, né, que ele vai buscar em torno do espiritismo. Então ele vai trabalhar uma série de simplismos e vai sustentar uma série de distorções que infelizmente hoje, embora a gente vê que aos poucos vem melhorando, não como nós gostaríamos, mas vem melhorando, mas que ainda estão muito assentados nas casas espíritas, né? Então nós vamos escutar, trabalhar por exemplo, o processo reencarnatório, no sentido de que estamos aqui para pagar algo, para resgatar algo, sentido de alma gêmea, tudo dentro de uma ótica extremamente simplista, que não faz parte do espiritismo, né? Se nós colocarmos, por exemplo, um objeto, uma pessoa que seja objeto ou referência em qualquer campo, né, nós vamos ver que como ela está buscando as referências de fora, em vez de contribuir, ela vai estar sustentando sempre essas distorções, né? Então nós temos que ter muito cuidado para ver onde nós estamos buscando o nosso referencial, né? E será que eu estou colocando no meu crivo da inteligência, né, no sentido de buscar ver se eu valido isso dentro do meu conhecimento ou não, para aí sim começarmos a sustentar, né? Um aspecto importante que nós vamos alcançar também é o sentido da incerteza e da indeterminação, né? À medida que eu vou fazendo esse meu estender o olhar, né, esse meu processo de autoconhecimento, que eu passo a observar melhor o mundo, as pessoas, os animais, as coisas, o mundo, o universo, o cosmos, a eternidade, eu começo a alcançar que o mundo não é certo, nós não vivemos sobre as certezas, né? Hoje, a física quântica, né, trabalhando no sentido do micro, das células, das moléculas, dos quarks, já nos provam isso, de forma científica, né? A incerteza que impera sobre o universo. Embora seja tudo dentro de uma ordem, de uma inteligência, mas é tudo muito incerto, né? E é importante nós alcançarmos isso, porque nós passamos a ter um preparo melhor para tudo aquilo que nós fazemos, né? Porque como nós fomos educados para as certezas, quando algo dá errado e vai dar errado, nós nos frustramos muito. Isso nos derruba, isso nos deixa triste, isso nos tira do eixo, do equilíbrio. Então vejam como é importante alcançar isso que a ciência já trabalha, que é a incerteza e a indeterminação. Quando vejo o exemplo do meu amigo mais uma vez, ele tinha certeza nos objetivos que ele havia criado para ele, né? Porém, ele percebeu que esses objetivos de certeza eram de incerteza. É como se nós estivéssemos num oceano de incertezas, né, a todo momento procurando sobreviver, que é a nossa vida aqui na Terra, né? Procurando sobreviver, procurando respirar, ficar com a cabeça fora d'água. Mas nós temos algumas ilhas que vão nos dar sustentabilidade, que vão nos dar uma terra firme para pisar. Que é, por exemplo, a ilha do amor. Que é, por exemplo, a ilha da honestidade, do trabalho honesto. Que é a ilha da fraternidade. Que é a ilha da compaixão. Que é a ilha do equilíbrio. Que é a ilha do autoconhecimento. Que é a ilha do Deus imanente. Que é a ilha do pertencimento à humanidade. Enfim, em meio a este oceano de incerteza, nós encontramos ilhas de certeza. Porque eu tenho certeza que alcançando estas ilhas, estes valores extremamente importantes, eu terei uma sustentabilidade realmente perene,
que vai me sustentar para todos os enfrentamentos da vida. Então eu passo a ser um sujeito extremamente forte, equilibrado, né, e preparado para esses enfrentamentos da vida. É muito importante a gente alcançar que desde o primeiro dia que nós estamos aqui na Terra até o último, nós estaremos enfrentando desafios, né? E é até bom nós substituirmos esta frase problemas por desafios, né? Porque estar na Terra não quer dizer que nós estamos soltos, largados, desamparados. Não, nós estamos todos dentro de uma inteligência extraordinária. Nós todos temos uma missão aqui na Terra. Ninguém reencarna para fazer o mal, para ser um marreteiro, para prejudicar pessoas, né? Ah, qual é a sua missão? Minha missão é roubar um banco, né? Isso seria simplismo e até ignorância. Nós todos temos algo a contribuir aqui. E nós todos temos algo a aprender. É uma troca constante onde nós todos ganhamos. Nós todos nos fortalecemos. Nós todos nos tornamos pessoas melhores. Então, me encaminhando para o final, né, eu só queria, então, concluindo, né, o que eu gostaria de dizer que o autoconhecimento, ele é muito mais do que mudança. O autoconhecimento, ele é um sentido de encontrar o ser, de encontrar quem você é. Então que todos os senhores, né, possam ser pessoas extremamente construtivas, né, pessoas boas. Se não o são, nunca é tarde para mudar, né? O processo do autoconhecimento está aí, o processo do silêncio, da autoadministração, do autocontrole, né? Essas ferramentas que eu trouxe estão aí para serem usadas, né? Nós todos vamos deixar a Terra. Nós todos vamos avaliar a nossa passagem aqui, item a item, momento a momento, desdobramento a desdobramento, né? Eu não vou ver só aquilo que eu fiz. Eu vou ter que ter a coragem para assumir os desdobramentos que as minhas ações geraram aqui na Terra. Então imagine, você ver que você foi um sujeito arrogante, destrutivo, só teve pensamentos ruins, que foi um sujeito preguiçoso, que não ficou acomodado e não teve o sentido de fazer. Você tinha tudo nas mãos para fazer um grande trabalho e não fez, né? Imagine os desdobramentos que isso causou. Eu vou vê-los e não só vê-los, eu vou senti-los. Eu vou sentir a dor que eu causei. Então não vamos esperar desencarnar, porque daí não tem como mudar o que eu fiz. Vamos aproveitar o hoje, aproveitar o agora, né, para fazer coisas boas, trabalhar bastante, alcançar realmente a autorreferência, para quando nós desencarnarmos, a gente faça uma avaliação e a gente, puxa, que bom que eu fiz, que bom que eu tive essa prontidão para fazer, que bom que eu mudei naquele momento, que bom que eu tive alguém para me orientar, né, um núcleo, uma casa espírita, uma pessoa que me trouxe uma mensagem, alguém que foi forte comigo, mas que me educou muito. Vejam a importância dos professores que nós temos, né? Você lembrar de um grande professor, alguém que te ensinou muito. Então que a gente possa também se apegar a alguns referenciais de vida que nós temos para mudar, né, e para procurar fazer o melhor. Então, só antes de encerrar, eu queria trazer alguns exercícios importantes que eu acho que nós devemos fazer, né? O primeiro é fazer um inventário de vida, pensar em tudo que eu já fiz, né, todos os momentos que eu passei e fazer uma avaliação disso, né, um inventário da sua vida. E você pensar assim também, pensar o seguinte, os espíritos dizem muito que o espírito é o autor, o ator e o portador da cultura, né? Porque tudo que nós fazemos é o eu, é o espírito, né? É cada um de nós, é o ser inteligente, né? Com uma trajetória de vida extraordinária, né? Colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos e aprendendo muito mais, né? Então, quando nós pensamos nesse sentido, né, nós temos que pensar o seguinte: então, se eu sou o autor, o ator e o portador da cultura, e nós vivemos num cenário que é a vida, né, esse cenário da vida, então, se eu pudesse pegar quem eu sou, né, o meu conhecimento, o meu pensamento, os meus sentimentos, tudo aquilo que eu sou, e materializá-los numa peça de teatro, né, até estou inspirado um pouco para falar disso, que eu estou no teatro, né, aqui no Teatro Eni Carvalho. Então, se eu pudesse materializar quem eu sou numa peça de teatro, como seria essa peça? Será que seria uma peça harmônica, equilibrada, né, com atores bons, pessoas boas, né, uma peça
cujo núcleo ali é uma mensagem do bem, uma mensagem boa, né, de tentar sensibilizar as pessoas? Ou será que esta peça seria uma peça de terror, um grande drama, né, uma peça escura, um cenário, né, extremamente negativo? Enfim, né, são exercícios simples, mas que nos ajudam a pensar um pouco, né, em quem eu sou. E, né, para finalizar, pensar em impacto social. Que impacto eu quero deixar para as futuras gerações? Como eu sou espírita, né, e um dos princípios básicos do espiritismo é a reencarnação, né, é esse instituto extraordinário da reencarnação, né, o que eu quero encontrar na próxima vez que eu reencarnar aqui na Terra? Né? Pois já fizemos isso várias vezes e faremos, né, mais algumas vezes. Então, que mundo eu quero encontrar? É evidente que eu quero encontrar um mundo melhor. Né? E que mundo eu quero deixar para as pessoas que estão aqui, para meus filhos, para as crianças que estão nascendo, né, que vão trazendo sempre o novo, né, a nova geração que vai chegando e vai trazendo uma mensagem nova. O que eu quero deixar para eles? Né? Então, que impacto eu quero deixar para o mundo? E só para finalizar, então, né, a Flavinha já está me olhando aqui com uma cara feia, que ela tem algumas perguntas. Tem uma frase que eu sempre utilizo, né, para finalizar, e eu quero utilizar novamente, que é uma frase da minha querida amiga, irmã Marina Fidelis, que ela diz assim: felicidade é a consciência do dever cumprido. Quem nunca se sentiu bem, né, depois de um dia conturbado de trabalho, né, você acordou cedo, trabalhou, foi um dia difícil, mas que você cumpriu tudo aquilo que você tinha se proposto a fazer, você está voltando para casa, no carro, no ônibus, dá uma sensação boa. Né? Percebam isso, uma sensação boa. É a felicidade, é a consciência do dever cumprido. E que de uma forma mais ampla, mais geral, né, eu possa cumprir o meu dever como espírito encarnado aqui na Terra, né, e deixar uma grande obra, né, para eu e para todas as pessoas. Tá bom? Então agradeço muito a atenção dos senhores, espero poder contribuir, né, ter contribuído com alguns elementos, né, para que os senhores façam esse aprimoramento e ampliem ainda mais a visão. Não me traga perguntas difíceis, Flavinha. Boa noite, Roger. A primeira pergunta que eu vou ler é da Sônia Pedrini. Ela pergunta assim: então, cada vez mais, temos que colocar em prática o que aprendemos? Às vezes encontramos os marreteiros e temos que seguir em frente? Sim, tem que seguir em frente, né? Então, tudo aquilo que nós aprendemos é o conhecimento. Né? Então, a todo momento nós estamos recebendo uma série de informações, uma série de dados, estamos transformando isso em conhecimento, fazendo ilações, né? E gerando massa crítica, né? Me aprimorando. De nada adianta eu ser um sujeito que tem um grande conhecimento se eu não souber colocá-lo em prática. Né? Então foi muito boa essa pergunta da Sandra, porque nós vamos começar a alcançar o conhecimento e a sabedoria. Né? A sabedoria é você saber colocar em prática tudo isso que você aprendeu, de forma ética. Né? Porque nós conhecemos muitas pessoas que fazem o mal, né? Temos exemplos aí de traficantes, né? De pessoas extremamente marreteiras, negativas, que fazem o mal, que têm um conhecimento grande, mas elas não têm sabedoria, porque elas não conseguem aplicar o conhecimento, a inteligência, de uma forma ética. Né? Então, a sabedoria, o saber fazer, né, os saberes sociais, é de extrema importância. De nada vai adiantar se eu não colocá-los em prática. E os marreteiros, né, como a Sandra citou, na história eles sempre existiram e, infelizmente, é uma condição terrena, é uma contingência da Terra, eles vão continuar existindo. Né? Então, tudo que você fizer, né, até para eu vir aqui, por exemplo, hoje, falar para os senhores, eu tenho que estar preparado para receber receber críticas. Tem críticas construtivas, positivas, que são extremamente importantes, mas eu sei que sempre existe a crítica também no sentido negativo. Né? Então, quem faz um grande trabalho, quem se propõe a sair de casa para fazer algo, vai lidar com os marreteiros e tem que estar preparado para lidar com eles. Né? Sempre dentro de uma forma, até no sentido de educá-los. Né? Eu citei aqui, né, mas volto a falar que nós só educamos através do exemplo. Então, só o fato de nós sermos equilibrados, de sermos pessoas boas e de sabermos reagir
diante de uma agressão dessa, nós já estaremos educando muito essas pessoas, esses irmãos nossos, que infelizmente ainda estão alcançando alguns valores. A próxima pergunta é da Ieda Maranho. Ela pergunta o seguinte: como sabermos se estamos avaliando corretamente? Eu acho que a resposta, eu posso voltar, acho que pela 4ª vez, pegar o exemplo do meu amigo, né? Isso a sua consciência vai dizer, né? Veja o meu amigo, ele tinha os objetivos de vida dele. Quando ele alcançou, ele mesmo percebeu que ele não era feliz, que estava faltando algo. Então, isso já é um grande indicativo, né? É a minha consciência falando comigo mesmo. Então, sempre que nós estivermos em dúvida sobre algo que nós vamos fazer, né? Ou a gente está angustiado com alguma coisa, às vezes, sei lá, o filho com problema, nós perdemos o emprego, estamos com uma proposta para mudar e a gente fica naquela insegurança. Enfim, seja lá qual for o chamamento, né, o desafio, porque não é o problema, é o desafio. Fazendo esse processo do silêncio, né, que é extremamente importante, eu começo a me questionar. Falo, puxa Deus, eu estou passando por isso. Como Deus é imanente em mim, né, essa comunicação fica muito fácil. Veja Deus, como está difícil. Eu estou enfrentando desafios muito fortes. Eu não sei o que fazer. Me dê uma luz. Né? Quem sabe no dia seguinte você acorde com a resposta. Fale, puxa, eu não tinha pensado nisso. Eu posso fazer assim. Para resolver este desafio, eu posso fazer assim, eu não tinha pensado nisso. E a resposta virá. Né? Nós todos temos um sentido de resolução interna de problemas, de conflitos, que vão nos trazer respostas. Então basta nós exercitá-los. Então, mais uma vez, a importância do silêncio e a importância do autoconhecimento. A próxima pergunta é do Anderson, e ele pergunta o seguinte: é correto afirmar, então, que o autoconhecimento faz parte da bagagem espiritual? Sim, sem dúvida. Né? Quando eu alcanço o que eu sou... Veja, algo que nós não podemos negar. Eu sou um sujeito inteligente, eu sou um ser inteligente. Qualquer um que faça uma mínima avaliação vai perceber isso, vai alcançar isso. Basta ver como a gente vem mudando. Né? Então, por exemplo, quem mudaria a cabeça que tem hoje pela cabeça que tinha aos 10, aos 15, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos? Acho que ninguém mudaria. Né? Por quê? Porque hoje nós somos muito mais preparados, né, para os enfrentamentos da vida. Né? A gente sabe enfrentar melhor esses desafios, nós temos mais segurança. Então, qual que era a pergunta, Flavia? Só para eu comecei a falar aqui e me perdi um pouquinho. A pergunta é se o autoconhecimento... Está conosco, exatamente. Ele faz parte da bagagem Faz espiritual. parte, com certeza faz parte. Então, quando eu alcanço que eu sou um ser inteligente, um espírito, né, e eu sou um sujeito que estou a todo momento pensando, né, e compondo, eu vou perceber que o autoconhecimento é uma ferramenta que está comigo. Isso faz parte do meu ser. Né? Até para que eu possa me aprofundar e alcançar melhor tudo isso que eu trabalhei, do sentido dos objetivos, da identidade, do pertencimento a Deus, pertencimento à humanidade e, de uma forma um pouco mais ampla, alcançar o espírito. Né? Por que eu falo tanto do espírito? E o espiritismo fala muito de espírito, porque nós estamos falando de cada um de nós. Né? Então, quanto mais eu estudar o espiritismo, quanto mais eu me aprofundar, quanto mais eu alcançar os seus princípios básicos, Deus como causa primária de todas as coisas, Jesus Cristo, né, como o maior espírito que passou pela Terra, alcançar a reencarnação de uma forma inteligente, alcançar o livre-arbítrio, né, que é o sentido da responsabilidade, o sentido das minhas escolhas, alcançar o sentido da mediunidade como comunicação e, mais do que isso, como integração de vida, né, porque nós todos somos médios e estamos integrados, mais eu vou perceber a importância do autoconhecimento e mais eu vou perceber que o autoconhecimento está comigo, da mesma forma que Deus está comigo, da mesma forma que a resolução de conflitos está comigo. Então é só questão de nós fazermos uso dessa ferramenta. Eu vou passar mais 2 perguntas. Você recebeu muitas perguntas, mas acho que pelo tempo eu selecionei mais 2 perguntas aqui. Eu vou passar agora para o Celso Camargo. E ele pergunta o seguinte: o autoconhecimento é resultado da mudança ou é a mudança que é resultado do autoconhecimento? Eu diria que o autoconhecimento é o que vai trazer a mudança. Né? Às vezes, eu acho que sem dúvida seria isso, né? Porque eu só vou mudar, porque aprender é mudar comportamento. Né? Então, à medida que eu vou aprendendo, né, através dessas indagações, porque nós todo momento estamos indagando algo, né? Estamos aprendendo algo,
estamos respondendo a algo. E isso que vai nos gerar a mudança, né? Esse processo de filosofar, de se questionar, de fazer autoconhecimento, que vai nos trazer a mudança, né? Que vai fazer a gente mudar comportamento, a gente aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. Então, acredito que, né, sem dúvida, que o autoconhecimento vai gerar a mudança. E não a mudança gerar autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a ferramenta, né? Bom, para finalizar, eu vou repassar a pergunta do Márcio Rodrigues. Ele pergunta assim: como deixar de ser uma pessoa realista para ser uma pessoa efetivamente construtora? As ferramentas todas eu já trouxe, né? Mas o primeiro processo é o processo do silêncio, né? Que sem dúvida é o principal, que é o pontapé inicial. Sem o silêncio, sem eu conseguir conversar comigo mesmo, sem que eu consiga me indagar, dificilmente eu vou conseguir avançar, né? Então, respondendo a pergunta, é justamente esse ferramental todo que eu trouxe ao longo da palestra, né? Basta exercitar, basta querer e exercitar. Terminou? Bom, então, né, muito contente, muito feliz por estar aqui podendo conversar com os senhores, né? Aproveito para deixar um abraço, né, para todos os núcleos filiados, né, os construtores todos que estão à frente desses trabalhos, dizer que nos encontraremos numa próxima, tá bom? Muito obrigado pela atenção dos senhores.